operação da Polícia Federal deflagrada hoje, 18 de junho, que teve como alvo o senador Jacques Wagner da Bahia. Presta atenção nos detalhes, porque esse vídeo é muito importante para a gente esclarecer fatos do que está ocorrendo. A operação da Polícia Federal, que foi deflagrada hoje, com busca e apreensão na casa do senador e endereços ligados a ele, provavelmente no gabinete do Senado também, né? E que, segundo a mídia, está aí fazendo todo estardalhaço, né? Fazendo todo aquele teatro midiático. Foi apreendido $50 mil em dinheiro, foi apreendido não sei quantos mil em euro, em endereços ligados ao senador. Pois é. Motivo, algum envolvimento ou suspeita de envolvimento, ou pelo menos já tem provas de que Wagner teria recebido algum tipo de proveito, né, alguns proventos, digamos assim, alguns benefícios financeiros, através de um empresário muito amigo dele, que também tem relações direta e indireta com o banqueiro Daniel Vorcaro. Ou seja, ligar o Wagner à questão do Banco Master. Até aí tudo bem, eu sou a favor de que se investigue tudo. Eu vou fazer agora das palavras do presidente Lula as minhas palavras. Tem que se investigar, a Polícia Federal tem autonomia, liberdade e independência para investigar, seja quem for. E a justiça tem que sim condenar e pagar pelos crimes, seja quem for, porque perante a justiça todos são iguais, é o pressuposto da Constituição brasileira. Mas veja só, até aí tudo bem, se cometeu crime, tem que pagar, se recebeu dinheiro sujo, tem que pagar, beleza. O Wagner é uma figura antiga e conhecida da política brasileira, é um dos criadores do Partido dos Trabalhadores, das antigas mesmo. E é bom a gente saber que essa operação envolvendo o Wagner, já houve tentativas outras de envolver pessoas do PT ou ligadas ao presidente Lula. Nesse mesmo caso da CPMI, aí ligando INSS e Vorcaro. Por exemplo, tentaram envolver de qualquer forma o filho do Lula. Fizeram, inclusive, quebra de sigilo bancário e tudo autorizado por ministro do STF. Não acharam nada. Aí tentaram envolver o irmão do Lula. Também fizeram busca e apreensão, investigação, quebra de sigilo, não provaram nada. E aí agora partiram para cima do Wagner. Tudo bem, se há provas, se há realmente indícios, se tudo for comprovado, que Wagner pague pelos seus crimes, ele não é diferente de ninguém. Mas aí vem uma outra questão também que nos chama a atenção aos detalhes que eu falei no início. Vai prestando atenção nos detalhes. Olha só, o senador Flávio Bolsonaro tem áudios, tem comprovação de encontros com ele, com o Vorcaro, depois que o Vorcaro foi preso, depois que estava cumprindo prisão domiciliar, transferências de dinheiro para um tal de um fundo nos Estados Unidos, que era para poder fazer a tal da produção do filme Dark Horse, um monte de enroladas. E aí tem também a história da mansão de 6 milhões, né, de dólares, e que nunca fica resolvido, 6 milhões de reais, e que diz que foi financiado pelo BRB, que depois ele pagou muita coisa também. E segundo o Intercept, que foi até os Estados Unidos, a casa que o Dudu Bananinha mora, uma mansão, provavelmente foi comprada com dinheiro essas transferências de Vorcaro para o tal do fundo, que era para poder se produzir o filme Dark Horse do presidiário Jair Bolsonaro. Mas assim, com todas essas evidências, com todas essas provas, com todas as denúncias, nenhuma operação, busca e apreensão foi feita contra o senador Flávio Bolsonaro. Nenhuma quebra de sigilo foi feita. Peraí, é uma justiça, 2 pesos, um monte de medida, ou um peso e várias medidas? Peraí, eu quero entender, alguém precisa me explicar isso aí. Porque parece que a justiça está tomando caminhos de lava-jato.
Já tem gente até chamando essas operações da Polícia Federal de a nova Lava Master. Pois é bom lembrar que a Lava Jato foi operações de lawfare. Lawfare quer dizer uso da justiça para poder derrubar inimigos políticos, ou seja lá que tipo de inimigos forem. É quando você abre a justiça para caçar, prender os seus inimigos. E quando você tem a justiça na mão e pode fazer isso. Para que não se fique parecendo que está se criando uma nova Lava Jato, inclusive com mediatismo, aquele teatro todo, já está até se falando que quando a operação da Polícia Federal sai, tem jornalista já esperando lá onde a operação vai ser realizada. Tem coisa aí, tem coisa aí. Uma coisa é independência para poder se apurar, para poder se fazer as investigações, para poder se mandar para a justiça para possíveis condenações. Outra coisa é se utilizar de poder de polícia, de poder de justiça, para querer fazer seletividade naqueles que serão investigados, julgados e condenados. Aí é bem diferente. Aí vai de encontro aos interesses, aos direitos e à própria Constituição brasileira. Aí tem que se perguntar agora, mas a quem de direito, né? Porque assim, a polícia investiga, a polícia faz as operações, mas é tudo autorizado pelo juiz. No final, tudo fica na mão do juiz. O delegado não toma atitude por conta própria sem primeiro pedir autorização do juiz. Ele não invade casa, ele não invade escritório, empresa, gabinete, não faz uma operação de busca e apreensão sem autorização judicial. Se fizer, não tem valor legal. Ele não quebra sigilo, ele não espiona, ele não ouve, faz espionagem de celular, nada disso se o juiz não autorizar. Então, tudo fica na mão do juiz. Então, tudo depende do judiciário. Aí, agora, a pergunta é, por que a seletividade do juiz? Porque agora está se cobrando. Por que o Flávio Bolsonaro? Por que o Alcolumbre? Por que o Cid Nogueira? Por que essas pessoas ainda estão gozando de beneplacência, né? Benefícios da dúvida? Se, por exemplo, o Wagner não foi dado esse benefício, achou alguma coisa, partiu para cima de Wagner. E os outros? Como é que fica? É essa a pergunta, porque a gente quer saber, a justiça é para todos, então todos têm que pagar por ela. Porque uns estão sendo investigados, estão sofrendo ações midiáticas de operações policiais, com todo esse estardalhaço para se usar politicamente, porque não vem a história aqui. Isso vai ser usado politicamente na campanha desse ano, contra o PT, contra o Lula, contra o governo, contra quem... A mídia já está fazendo estardalhaço, os bolsonaristas já estão fazendo estardalhaço, a oposição já está fazendo estardalhaço. E aí o Wagner foi pego. Sim, e o Flávio? Pois é, a pergunta é, e o Flávio? Quando é que vão pegar ele? E o Alcolumbre, que fez a denúncia de que a Veja de que tinha recebido 150 milhões. Quando vai ser apurado realmente, vai chegar a público as operações? E o Ciro Nogueira? Estão querendo saber, a pergunta é essa. Porque todo mundo, direto ou indiretamente, tem denúncias, tem acusações de envolvimento com o caso Master, com desvios de dinheiro do INSS e com o recebimento de propinas do Vorcário, e até agora todo mundo curtindo a vida doidado, fazendo-se de santos perante a população, mas o galego, o Wagner, foi quem caiu na malha policial. Então, precisa se fazer a investigação, sim, precisa se punir, sim, mas a coisa tem que ser séria, não com seletividade, senão a gente vai retornar para Lava Jato, onde o juiz parcial, e segundo o Glauber dizia aí, o deputado Glauber, o juiz ladrão, interferia no processo, julgava e condenava sem provas, juntamente com o Ministério Público. Pior de tudo é isso, com elementos do Ministério Público. É tudo complicado. A gente vai reviver isso tudo de novo, vai se voltar a um erro cíclico, vai acontecer de novo. É o que está se procurando saber, com a palavra, o judiciário. Bom, e que, nesse caso, então, que não haja seletividade por conta do judiciário.
Aí é o primeiro ponto. Se no caso os envolvidos, direto e indiretamente, aqueles que estão sendo acusados têm culpa, que sejam punidos, julgados, condenados, devido dentro da lei. Se são inocentes, que sejam também inocentados. Pois é, assim como o Wagner, se for culpado, que seja punido. Se for inocente, que seja inocentado. É para isso que existe a justiça, e que deu direito a cada um deles da ampla defesa. Agora, o que não pode é investigar um e abrir mão dos outros, não. Porque aí entra na questão do lawfare e da exploração política das questões judiciais. Vamos acompanhar e vamos cobrar para ver o que é que está acontecendo na realidade. Bom, pessoal, nós ficamos aqui com o nosso reclame, porque esse vídeo é um reclame, realmente, para saber o que está acontecendo. Peço a vocês que, se gostou do vídeo, deixa aí o seu like, né? Dê uma curtida, se inscreva no canal, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito e deixe o seu comentário o que é que você achou dessa busca e apreensão contra o senador Wagner, enquanto outros parece que passaram a mão pela cabeça. E agradeço por ter chegado até aqui. Até a próxima.